Olá, pessoal. Eu sou a Luciana Grandim. É um prazer estar aqui nesse evento da MUST como colega do curso de mestrado em Psicologia Organizacional. Eu espero contribuir com a minha fala, gerando e propondo algumas reflexões e estabelecendo algumas conexões que acredito que são muito reais com as disciplinas que são oferecidas no curso, principalmente quando a gente fala de gestão de conhecimento, aprendizagem organizacional, competências organizacionais e toda essa revisão e essa reflexão sobre esses temas nos convidam a agir e a trabalhar não só no ambiente corporativo, mas agir na sociedade como um todo, de uma maneira mais alinhada com as demandas de mercado e com as demandas da atualidade. Pensando nisso, depois de estudar conceitos de lifelong learning, eu desenvolvi uma proposta de um recurso para propor e gerar essas mesmas reflexões a partir de conceitos tanto de aprendizagem como conceitos da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho na clínica como psicóloga. Muito bem, vou começar aqui pensar junto com vocês, e não é novidade que vivemos revoluções sociais simultâneas que são interligadas entre si, e justamente por isso somos chamados a revisar então esses nossos conceitos, atualizando a nossa identidade pessoal, profissional e social. Algumas dessas revoluções eu exemplifiquei aqui como revolução digital, revolução cultural, revolução educacional, revolução do trabalho, revolução de mobilidade e transporte, revolução tecnológica. Quanto teríamos a contribuir e a debater aqui com relação a cada uma dessas revoluções que têm acontecido e nos demandado novas posturas, novos conceitos, novas práticas, né? Eu vou me ater aqui principalmente à revolução educacional e cultural, à revolução do mundo do trabalho, que é a nossa visão aqui, tanto pelos conceitos de aprendizagem de lifelong learning, como pela nossa proposta aqui do curso de psicologia organizacional. Falar então de lifelong learning é muito mais complexo e mais profundo do que a tradução simplista que seria aprendizagem ao longo da vida. Então, se aprofundar em lifelong learning é sim falar de aprendizagem ao longo da vida, mas principalmente nos lembrarmos de uma maneira muito prática dessas várias revoluções às quais nós estamos submetidos. Falar de lifelong learning, então, é desenvolver novos conceitos para que possa embasar novas perspectivas, tanto de compreensão como de posicionamentos e de práticas profissionais e pessoais. Compreender a aprendizagem e o conceito de lifelong learning sob essa perspectiva é falar do que os teóricos chamam de nova cultura da aprendizagem que está se moldando e se formando ao longo de algumas décadas para cá. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Compreender, então, a aprendizagem e o conceito de lifelong learning dessa forma é compreender a aprendizagem como algo que ultrapassa conexões lineares de ensinar versus aprender. Isso porque nós compreendemos, então, a aprendizagem como um processo livre, não restrito a espaços ou a momentos exclusivos. Então, dentro dessa perspectiva, a aprendizagem ela passa a ser, então, mais fortemente encarada como um processo adulto, autodirigido e autorresponsável, o que corrobora com algumas teorias de competências individuais que valorizam esse indivíduo como o formador de opinião e aquele que molda as equipes e a aprendizagem organizacional. Então, são a partir desses conceitos que a gente compreende o lifelong learning como uma aprendizagem que nos convida a ressignificar e mudar alguns conceitos que a gente tinha até então sobre aprendizagem, inclusive a aprendizagem organizacional. Muito bem. Pensar em aprender com intenção ao longo da vida, como falamos no slide anterior,
é o conceito de lifelong learning, ir ao encontro desse aprendizado de modo intencional, autônomo, adulto e constante ao longo da vida. Porém, temos um outro conceito que faz uma conexão com o conceito de lifelong learning, que é o conceito de life wild learning, que é pensar em aprender com intenção nos diversos pilares da vida. Então, ele traz de que todo aprendizado, incluindo o aprendizado pessoal, que emerge, né, a partir das atividades que vivenciamos e em múltiplos contextos e situações, tanto ao longo da vida, como em diferentes âmbitos da vida. Então, o lifelong learning como aprendizagem contínua ao longo da vida, porém não linear. Aí a gente volta para essas várias revoluções. É como se eu tivesse que compreender de maneira adulta, autônoma e autorresponsável que eu estou aprendendo, vivenciando, experienciando, não necessariamente aprendendo num ambiente educacional, mas eu estou aprendendo ao longo da vida em vários âmbitos e em várias caixinhas da vida. Então, o que eu sabia sobre tecnologia já não é suficiente. O que eu sabia sobre logística, transporte, armazenamento, mobilidade já não é suficiente. O que eu conhecia do mundo do trabalho já não é suficiente. E assim a gente vai compreendendo que o conceito de lifelong learning, ele não é linear, assim como nenhum conceito de aprendizagem. Por isso que exige da gente uma postura autorresponsável e autônoma, que é o que o autor Conrado Schlossauer chama de estabilidade dinâmica. A estabilidade dinâmica, para ele, é estar num eterno movimento de observar sem julgamento as mudanças que ocorrem no mundo, questionar o que já se sabe e buscar novos conteúdos de maneira autônoma e constante. O que é um desafio? Um desafio pessoal, um desafio para a área de psicologia organizacional e para as organizações de maneira geral, e um desafio para esses teóricos atuais e contemporâneos que devem absorver toda essa atualidade e ressignificar e reconceituar tanto aprendizagem, como mudança, como tecnologia, como revoluções. Muito bem. Como eu sou um ser adulto que posso aprender de modo autônomo, livre, em diversos âmbitos da vida e por meio de experiências e de visão de mundo pessoal, como eu posso fazer isso se eu não aprendi sobre mim mesmo? Se eu não tenho autoconhecimento suficiente ou sistematizado? E se eu não fui estimulado a ter essa autonomia, desde a infância até os dias atuais, inclusive como profissional? Essa é a questão. Conhecendo então os conceitos de lifelong learning e life wild learning, eu me questionei isso. Mas como que um adulto pode ser tão autônomo, livre, compreender que ele está aprendendo em diversas caixinhas da vida, ter essa autorresponsabilidade, essa autonomia, se muitas vezes eu estou lá na clínica adulta, ajudando essa pessoa a ressignificar, inclusive, a sua própria qualidade de vida, a sua definição de sucesso, a sua definição de saúde, né? Então, me deparando com essa questão, foi quando eu fiz algumas conexões com a teoria de lifelong learning, a cultura de aprendizagem, com a terapia cognitivo-comportamental. E aí eu vou apresentar aqui rapidamente algumas premissas da terapia cognitivo-comportamental, as quais permitem que essas conexões sejam feitas com os conceitos de lifelong learning. Então, a teoria cognitivo-comportamental, ela permite técnicas cruzadas e criativas na clínica. Ela visa acontecer numa delimitação de tempo. Ela enfatiza a colaboração ativa do paciente, estimulando a sua autonomia. Ela é psicoeducativa e trabalha a autonomia desse paciente. Ela leva em conta a identificação dos significados e dos conceitos individuais, fazendo uma correlação, então, com a visão particular de mundo
né, com a aprendizagem, a vivência, a experiência daquele indivíduo lá dentro do conceito de lifelong learning. E a TCC também enfatiza o momento presente e estimula uma visão realista, que é também um convite quando a gente se questiona que revoluções têm acontecido, o que tem acontecido à minha volta e o que depende de mim, né? Para me desenvolver, para potencializar as minhas competências, as minhas habilidades, os meus conhecimentos. E a partir dessas conexões, dessas duas grandes searas de conhecimento, eu desenhei uma proposta que foi a de desenvolver e apresentar um recurso prático, inédito e lúdico que proponha essas mesmas reflexões e incentive mudanças de comportamento. Alcançar diferentes pessoas, grupos, escolas, organizações em diversos âmbitos sociais. Que não fosse uma proposta, uma ferramenta exclusiva para o ambiente clínico, por exemplo. Já que eu sou uma pessoa que trabalha também com o ambiente organizacional e por isso esse trabalho tem essa aderência aqui com esse evento. E além disso, incentivar a autonomia, a autoinvestigação e a prática da intencionalidade na aprendizagem, seja essa sobre si mesmo ou sobre a meta-aprendizagem, que é aprender a aprender sobre si mesmo, que advém dessa nossa questão problema. Aqui é uma reflexão do mesmo autor. Uma vez que a sociedade vive um mundo no qual não há mais espaço para verdades absolutas e nem significados comuns, compreendemos a importância de um processo educacional que traga perspectivas e dialogue com elas, além de estimular o aprendizado a partir de um ponto de vista próprio. Então, esse é um reforço e um resumo de tudo que eu trouxe até aqui, e essa é a ideia, então, de estimular a autorresponsabilidade e de estimular a aprendizagem a partir de um ponto de vista próprio e diverso, já que trabalhamos tanto a questão da diversidade também no ambiente organizacional. Como tornar esse conhecimento individual um conhecimento coletivo? Esse é um dos desafios da gestão do conhecimento dentro das organizações. E aí, então, a apresentação dessa ferramenta, chamada de Jogo da Aprendizagem do Autoconhecimento. Aqui é uma fotinho do protótipo do jogo. Ele é formado por 4 cartas do grupo de tempo, que podem ou não ser utilizadas, 15 cartas do grupo de autoconhecimento, com palavras-chave de potencialização, todas utilizadas por mim no meu trabalho clínico e todas advindas dos conceitos da terapia cognitivo-comportamental. E 15 cartas do grupo de aprendizagem, que são questionamentos e comandos de autonomia e autorresponsabilidade, que nascem, então, e surgem dos conceitos de lifelong learning. Então, aqui é um exemplo da cartinha tempo, do grupo do tempo, aqui do grupo do autoconhecimento e aqui do grupo da aprendizagem. Aqui, como a ferramenta vem, caso a pessoa adquira. Aqui um exemplo dos 3 grupos juntos. Então, por exemplo, a gente pode estabelecer um tempo ou não, entender o que eu sei exatamente sobre isso o quê? Sobre essa questão do meu autoconhecimento, sobre florescimento, desabrochar com os recursos que eu tenho. O que eu sei sobre mim mesmo? O que eu sei sobre os meus recursos, sobre expressar, quais são as habilidades que eu tenho. Então, de repente, a gente estipula um mês, pode ou não ser utilizada o marcador tempo, e serve para que todas essas reflexões de aprendizagem, de meta-aprendizagem, de gestão do próprio conhecimento, do autoconhecimento, seja feito para que, a partir daí, planos de ação sejam elaborados, sejam individualmente, sejam em grupos ou sejam dentro da organização. Esse recurso, ele pode ser utilizado em qualquer contexto, essa foi uma das propostas, tanto individual como treinamento, reflexão de grupos de orientação, desenvolvimento, etc. Não substitui qualquer processo de psicoterapia, importante reforçar isso. Não impõe regras de utilização, ele é uma ferramenta de apoio para todas essas reflexões, para que a gente possa ter um caminho mais lúdico para gerar esse tipo de reflexão ou de elaboração de plano de ação.
e incentiva a reflexão, tentando cumprir o papel social da promoção da saúde mental, da psicoeducação, da educação emocional, promovendo saúde integral de fato, que é o meu propósito. Muito bom, quero agradecer, fico super à disposição, deixo esse slide aqui, caso vocês queiram ter essa apresentação, basta clicar no QR Code, caso queiram os meus contatos, basta clicar no outro QR Code, vou deixar essa tela por alguns segundinhos aí, e me despeço de vocês, reforçando que para mim é um grande prazer fazer parte desse grupo, e espero contribuir dessa forma. Muito obrigada.